Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para tratar de um assunto muito sério e que de repente vinha me consumindo bastante de uns tempos para cá. 4 anos, para ser mais sincero e mais preciso. Então, eu tenho 5.000 inscritos, quase 6.000 nesse canal e tenho mais 3.000 inscritos em outro canal, que é o do Videokê, né, onde eu posto karaokês para que você possa baixar e cantar em sua casa. Então, nesse canal, é um canal mais pessoal, né, que eu falo um pouco também de mim. Eu vou, daqui para frente também, soltar uns vídeos de humor aí, postar uns vídeos de humor para vocês. Algumas coisas com graça, outras sem, né, porque isso é típico de todo humorista. Eu ainda não me considero humorista, na realidade eu sou um aprendiz, mas eu comecei com a história de um humorista que todos vocês conhecem, o Tirolipa, né? Quando ele começou como Tiririca Júnior, e aí, como ninguém tinha condição de ajudá-lo em Fortaleza, que é onde a gente nasceu, quando a minha irmã mostrou que ele imitava o pai dele na época, o Tiririca, né, que ele é filho legítimo do Tiririca, eu achei super interessante a forma dele imitar, porque era totalmente 100% igual, mesmo sendo criança, mesmo na época ele tendo 11 anos de idade. Naquela época, eu fazia parte de um programa de TV. Eu fui cantar uma vez, né? E fui muito ajudado, de uma certa forma, pela apresentadora. E me tornei fã dela e abri um fã-clube, né? Então, na época que a minha irmã mostrou que ele imitava o pai dele, eu cheguei para a Luciana Dias, né? Que é a pessoa com quem realmente a gente deve muito hoje a carreira dele. Cheguei para ela e falei: Luciana, eu tenho um sobrinho que é filho legítimo do Tiririca. E para acabar de completar, minha mãe teve 6 filhos, 3 de um marido e 3 de outro. E ele é meu sobrinho por parte de pai e mãe. Então, eu queria levar ele no programa para a gente pudesse ver também como era que ele ia se sair, se era isso mesmo que ele queria para a vida dele naquela época. E aí, para minha surpresa, a Luciana me informa que veio um fax da equipe do Tiririca. Eu não posso acusar que foi ele, porque na realidade, quando a pessoa é famosa, no caso dele na época, né, no Brasil inteiro, tem assessores, né? A assessoria dele falou que se apresentasse o Tiririquinha como filho do Tiririca, ele nunca mais ia a Fortaleza para fazer nenhum show e nenhum programa da capital. E o que acontece? Quando eu soube disso, né, que a Luciana Dias me passou, eu falei: Luciana, se você falar ou trazer aqui no palco o filho do Tiririca e você não disser que ele é filho dele legítimo, para mim é melhor eu ir embora e não vou deixar ele se apresentar. A produção do programa em que ela era apresentadora falou que ela não deveria fazer isso. E ela fez. Fez, graças a Deus, por mim, porque na época que eu era presidente do fã-clube dela, ela já teve por várias situações em que ela ia ser demitida. E eu consegui, em todo o estado do Ceará, 4.000 assinaturas para ela continuar no programa. Então, ela, de uma certa forma, fala que me devia isso. Mas não, ela não devia não. Ela tinha a obrigação de fazer o que a imprensa e o que o assessor de imprensa, né, do Tiririca, e a produção do programa disse para ela, que era não apresentar o menino como filho. Mas, graças a Deus, né, ela apresentou como filho. Eu tenho o vídeo, mas o vídeo numa qualidade muito péssima. Eu posso colocar um pouquinho para vocês aí, para que vocês possam ver como ela apresentou o meu sobrinho, né? E na época ela perguntou, né, ao pessoal que estava assistindo o programa, porque o programa era ao vivo, se eles imaginavam quem era o tio do Tiririquinha. E aí, para surpresa de muitos, ela me apresentou, porque na época eu estava cantando no programa e era conhecido o Netinho da Bahia cearense, porque eu cantava muitas músicas do Netinho da Bahia. Gostava muito daquelas músicas dele, gosto até hoje, gosto muito dele. E ela realmente apresentou como filho. Lá dentro, no camarim, estávamos eu e a minha irmã. E quando a gente olhava para a televisão, o início de tudo, e ele dando conta do recado, quando olhamos um para o outro, nós estávamos chorando, eu e ela. A lágrima descia, tanto a minha como a dela, porque uma criança de 11 anos, a gente jogar no palco sem nada ter feito, sem ter ensaiado nada, e ele se destacou, né? Foi super legal.
E a gente ficou realmente admirado, por esse motivo estávamos chorando. No final de semana que nós nos apresentamos, no programa Sábado Show, apresentado pela Luciana Dias, eu já recebi na segunda uma ligação do Flávio Cunha, que era, na época, o produtor do programa Domingo Legal, apresentado também na época, em 1997, pelo Gugu. Ele queria que o meu sobrinho, Tiririquinha, já fosse no próximo final de semana para fazer o programa Domingo Legal. Eu cheguei para ele e falei, eu quero que você me perdoe, tá? Mas aqui no Ceará ele só fez um programa de TV. Então eu, como empresário dele no momento, porque não tem uma pessoa melhor para assessorá-lo, eu gostaria que ele fizesse mais pelo menos uns 5 programas aqui em Fortaleza, para depois ele ir para o Domingo Legal. E assim nós fizemos. Ele fez mais 5 programas, eu creio que até mais, né? E a gente ficou conhecido um pouco no Ceará. Depois, no final de semana seguinte, ou 15 dias depois da primeira apresentação dele, nós estávamos aqui no Gugu para que ele pudesse se apresentar como Tiririquinha, que na época ainda usava esse nome. E aí ele se apresentou, também se deu muito bem. Nós ficamos por 4 semanas seguidos no Gugu. E aí eu posso dizer para vocês com muita felicidade que eu conheci muito bem a Carla Pérez, né? Eu até comento com o pessoal um dado que aconteceu comigo e ela. Lá nos bastidores, por trás do palco, no Domingo Legal, diferente de outras emissoras, eles tinham vários camarins. Então as pessoas podiam escolher o camarim que podia ficar, conversando com um artista ou com outro, podia se entrosar, né, e conversar com as pessoas. E eu fiz uma coisa que talvez foi quase que inconsciente, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu saí onde todos estavam juntos e fui para um camarim que não tinha ninguém. Sentei lá e fiquei olhando a TV. Pessoal, vocês não vão acreditar, pelo menos por 1 minuto ou 1 minuto e meio no máximo, a Carla Pérez chegou, sentou do meu lado e começamos a conversar, quando eu disse para ela assim, Carla, você é uma coisa de louco, né? O sucesso que você está fazendo. E ela, com toda a humildade, para mim, falou assim, eu sei que eu não sou isso tudo que a imprensa está falando, mas eu tenho que ir junto com a imprensa, né? Tem que acreditar que realmente sou capaz, que realmente eu mereço tudo isso. Mas eu ainda não mereço. Mas, graças a Deus, está sendo muito legal o que está acontecendo comigo. E nisso, quando ela falou essa frase, eu fiquei mais fã dela ainda. Porque ela era uma pessoa muito legal mesmo. Ela andava de pé descalço, por trás do palco, né, nos camarins. E era muito legal, achava muito legal isso dela, uma pessoa muito simples. Inclusive, eu já encontrei uma pessoa que não gostava dela e que, quando teve com ela pessoalmente, ficou admirado e se tornou fã dela pelo o carinho que ela teve com essa pessoa. Então, é uma pessoa, a Carla Pérez, que em todo lugar que eu vou, se eu tiver que falar dela, eu falo essa passagem que eu acabei de comentar aqui com vocês. Porque ela realmente é uma pessoa muito simples, muito legal mesmo. E aí o que é que acontece? Nós ficamos 5 semanas no Gugu direto, junto com o Gera Samba. Todos os 5 finais de semana nós estávamos junto com o Gera Samba, que era a Carla Pérez na época, e a Débora Brasil, uma negrinha, né? Que a gente nem via ela lá atrás, não sei por que motivo, só via quando ela estava lá no palco. E que eu achava muito estranho isso. E aí o que acontece? Ficamos os finais de semana lá, e quando eu parei de trabalhar com o Tirulipa, né, que hoje é Tirulipa, na época Tiririquinha, ou Tiririca Júnior, a única coisa que eu quero que você faça, já que eu não vou mais trabalhar com você, é falar do amor que eu tenho por Carla Pérez. E um belo dia eu cheguei para ele e perguntei, o Everson, porque eu não trato ele como Tirulipa, nem Tiririquinha, nem Tiririca Júnior, aí eu cheguei, Everson, você já teve com a Carla Pérez? E ele tá com aquele jeito de brincar sempre comigo, mas de uma certa forma com respeito, porque ele me chamava de senhor sempre, já na época. Ele falou assim, tio, eu realmente tive com a Carla Pérez. E aí, você deu meu recado, Everson? Ele falou, não. Nossa, nessa hora eu até quis dar nele, né? E de uma certa forma, quando eu realmente comecei a gritar com ele, a minha irmã olhou para mim e falou assim, calma, rapaz, deixa ele falar. E aí, o que acontece? Ele falou assim para mim, tio, não precisou eu falar o que o senhor me pediu para falar para ela. Quando ela me viu, antes de me abraçar, ela já me perguntou, cadê seu tio? Nossa, isso me deu uma felicidade muito grande e a certeza de que realmente eu era fã de verdade dela e que ia ser para sempre. Então,
é só essa passagem da Carla Pérez que eu quero deixar para vocês. Aí o que acontece? As coisas foram mudando, foram passando, o tempo foi passando, e eu já não trabalhando com ele, porque eu dizia assim para ele: Everson, depois de tudo que aconteceu na sua carreira, se o Tiririca se aproximar de você, ele vai querer que eu saia fora. Não sei se ele exigiu isso, porque eu não posso também afirmar com certeza, mas realmente eu tive que sair fora. A contragosto, porque tudo que eu fazia com meu sobrinho era tudo que eu gostava de fazer. Se eu não quisesse ser artista na época, eu já estava feliz como produtor aqui em São Paulo, né? Porque eu não pude chegar aqui em São Paulo e ser empresário dele, porque na época que a gente chegou aqui em São Paulo, a gente já foi com um empresário muito grande, que na época era o empresário do Fábio Júnior, né? Aldo Bragueto, e inclusive no mesmo final de semana, no primeiro final de semana que nós nos conhecemos, né? E que nós conhecemos o Aldo Bragueto, ele já conseguiu o Faustão para o Tiririquinha fazer, né? Na época. E foi muito legal, eu estava lá, o Fábio Júnior estava lá também, e foi uma coisa muito linda. Uma passagem também do Fábio Júnior que eu quero falar para vocês é que ele ama a criança incondicionalmente. Eu já tive com o Fábio Júnior em outra ocasião, antes até da gente imaginar que o Tiririquinha ia imitar o pai dele, né? E eu percebi o amor que ele tem por criança. Ele se arrastava no chão para poder brincar com as crianças, e ele também se apaixonou pelo meu sobrinho, que na época, né, ainda tinha 11 anos. E aí, o que acontece? Ele se apresentou no Faustão, foi aquele boom, né, na carreira dele. Tivemos vários shows de contratantes que pagavam direitinho, já levamos calote também, como todo artista, né? E quando eu tive que sair do lado dele, porque o pai dele se aproximou, eu fiquei muito triste. Mas até aí ainda segurei as pontas. Quando foi agora, recentemente, que ele recebeu o contrato da Globo, para encurtar um pouco, porque ainda aconteceram outras passagens que eu não vou aqui, para não alongar muito o vídeo. Quando ele recebeu o contrato na Globo, eu fiquei muito triste, porque a minha irmã já veio brigando comigo, achando que eu estava chateado, porque ele tinha sido contratado pela Globo, e algumas pessoas souberam antes de mim. Eu não fiquei, porque realmente eu não podia ficar chateado com ele, com tamanha grandeza, com a grandeza que seria ele ser um contratado da Rede Globo. E aí, para minha surpresa, eu trabalhando à noite, o telefone tocou, era ele, o meu sobrinho. Que aí é onde eu quero chegar aqui no vídeo, que foi a gota final. Ele, conversando comigo, ele falou assim: tio, eu vou precisar de um escritório aqui em São Paulo, né? Nós vamos precisar do escritório, eu e meu pai, tal. Aí eu falei: Everson, eu estava pensando nisso. Ele falou, na mesma hora, ele falou assim, já me dando um descarte 100%. Ele falou assim: tio, mas a gente tem um pessoal aí para cuidar. Nessa hora que eu desliguei o telefone, que parei de conversar com ele, mesmo no trabalho, eu já estava chorando mesmo, desesperadamente. Peguei o computador e fui fazer uma carta para ele e para minha irmã. Nessa brincadeira, essa carta teve 6 a 7 páginas. E que eu relatava tudo que eu passei por ele para fazer e para chegar onde ele chegou, e de repente eu ser tão descartado dessa forma. E para minha surpresa, eles ligaram para o local onde eu trabalho, né, terceirizado, que eu não sou funcionário, e falaram que gostariam de falar comigo. O Paulo Braz, dono do estabelecimento onde eu trabalho terceirizado, a quem eu quero agradecer muito, né, porque muita coisa que eu tenho hoje eu devo a ele, não devo nada ao meu sobrinho, devo a ele mesmo, porque tudo que eu tenho foi ele realmente que me deu. Olha, ligaram da Record, eu acho que você não vai gostar. Então eu fiquei assim meio abatido, mas quando o telefone tocou, que me chamaram e que eu comecei a conversar com a Carol, da produção do Domingo Show, do Geraldo Luiz, ela contou para mim que eles vão, domingo agora, falar sobre a história e a vida artística do Tirolipa, e que eu sou peça fundamental, né? A minha irmã reconheceu, e ele também, que eu sou peça fundamental nessa história, e que eu deveria participar do programa. Eu topei na hora, né? Porque a minha intenção não é ser inimigo dele pro resto da vida, nem da minha irmã. Eu não falo com ela até hoje, nem com ele, né? Se vocês acham que muita coisa na televisão é combinado, dessa vez vocês vão ter um assunto que simplesmente é a pura verdade do que vai acontecer no palco. Eu até falei para a Carol e para o Vitor, que foi uma segunda pessoa que me ligou, no dia em que a Carol estava de folga, eu disse para ele: Vitor, eu não quero cruzar com a minha irmã e nem meu sobrinho antes de entrar no palco. Então, ele falou: não, tudo bem, a gente vai tentar tomar esse cuidado. Então, pessoal, o assunto que vai ser abordado no
programa Domingo Show a respeito do Tirolipa, realmente vai ser todo pautado na verdade. Porque eu realmente tenho 4 anos, inclusive a minha irmã Chava falou para a Carol que eram 2 anos só que nós não nos falávamos. Mas não são 2, são 4. Entendeu? A gente não se fala por telefone, não se fala mais de jeito nenhum. Porque eu praticamente isolei toda a minha família, de tão revoltado que eu fiquei, entendeu? De imaginar que agora eu poderia ajudar ele de uma certa forma, e ele simplesmente me descartou na ligação dizendo que tinha gente aqui para cuidar do escritório para ele. E, como eu falei para vocês, agora nesse domingo eu estarei no Domingo Show do Geraldo Luiz. Eu não sei ao certo para você, porque eles não me passaram, eu também não quis saber que horas que eu vou entrar. O programa vai de 11 até 3h14, porque 3h15 começa a Hora do Faro. E eu creio que pelo o desenrolar da nossa história, né, a minha com o Tirolipa, que se não fosse a Luciana Dias e eu, o tio dele, feito o que eu fiz e o que ela fez, ele não estaria hoje onde ele está. Não passaria por tudo de bom que ele já passou e pelo que ele ganhou até hoje na profissão que ele sempre quis exercer. Né? Então eu espero que vocês assistam, vai ser domingo agora, no programa do Geraldo Luiz. Eu creio que o quadro vai ficar um pouco por último, mas eu acho que é bom quem gosta do Tirolipa. Eu sei que tem muita gente que não gosta, como todo artista, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então, se você realmente ama o Tirolipa, se gosta de coração, vocês agora vão saber um outro lado da história dele. A gente não vai comentar muito sobre brigas, essas coisas, porque na realidade eu vou em missão de paz. Quando realmente ele me deu o descarte, quando ele me deu fora na ligação que eu comentei com vocês, olha, parecia que a minha cabeça estava pegando fogo. Eu chorava em prantos, mas, graças a Deus, tudo passou. Realmente, eu mandei um e-mail para o Rodrigo Faro, mandei um e-mail para a produção do Domingo Show, querendo estraçalhar todo mundo. Mas eu não tive coragem, entendeu? Eu mandei só para ver, mas eu acho que, eu tenho certeza absoluta, que se eles tivessem ligado para mim e dito assim, olha, pode vir para o programa, que a gente vai ter um programa dedicado a você, em que você vai falar toda a verdade da carreira do Tirolipa e por que Tiririca não quer você trabalhando com ele. Então, eu acho que eu não teria coragem de fazer isso. Não teria, porque eu sempre fui da paz e eu acho que tinha que ser assim. Eu tinha vontade de abrir processo contra todo mundo, mas eu vi que não era o caminho. Eu tinha que seguir minha vida, porque Deus me deu um trabalho que eu posso me sustentar sem precisar de ninguém. Então, tudo é tão perfeito, né? Que graças a Deus, eu tinha muito medo quando eu tinha 15 anos, eu pensava, o que é que eu vou estar fazendo daqui a 20 anos? Né? Então, desde que eu cheguei em São Paulo, e que a minha irmã foi embora com ele, porque eu apanhei do empresário dele, defendendo o cachê dele, porque a gente sabia que ele cobrava X e ficava com a metade, e ainda tinha os 40% dele, eu apanhei, saí sangrando, com o rosto todo inchado, com 2 crianças, que era ele, e um menino que a minha irmã criava. Então eu tive que sair com os 2, dirigindo, o rosto sangrando direto. Quando eu cheguei no hospital, eu fui tratado por uma enfermeira muito legal, e quando ela viu aquilo, ela falou, menino, o que foi isso? E quando eu comentei com ela que estava dirigindo com as 2 crianças, ela falou assim, pelo amor de Deus, você vai dar um tempo aqui até melhorar, e não deixou eu sair até eu ficar melhor. Tinha que ir para o hospital para ser cuidado e depois sair do hospital, dirigir de novo para chegar até em casa, que nós morávamos em São Miguel Paulista na época, apartamento, quer dizer, casa pago pela gravadora, que era Paradox Music, que foi onde ele gravou o CD dele, que eu agradeço muito, né, que eu até cantei uma faixa no CD com ele. Então, agradeço ao Sidney, né, que na época era o diretor da Paradox, e a Paradox foi espetacular conosco, com certeza, isso eu não posso negar. Então, agradeço a todos os fãs do Tirolipa, agradeço a todos os fãs do Tiririca, agradeço a todos os fãs da Jovem Pan, da Paradox, que na época era vinculado à Jovem Pan, né, que eles lançavam CDs da Jovem Pan direto, e agradeço a todo mundo que, direto ou indiretamente, ajudou o meu sobrinho a chegar onde ele chegou. Por enquanto eu estou meio trêmulo, né? Eu não sei como é que eu vou estar no domingo, porque realmente, gente, vocês podem acreditar, porque eu tenho, onde eu trabalho, eu tenho um crédito de uma pessoa que nunca mentiu. Graças a Deus, eu nunca precisei mentir para ninguém, isso eu aprendi da minha mãe.
Então, o que vocês vão ver no palco do Domingo Show é a pura verdade, é a pura 100% verdade da realidade que está acontecendo. Porque até agora eu poderia ter, depois que me ligaram do Domingo Show, eu poderia ligar para minha irmã para combinar alguma coisa, mas eu não quero. Eu quero saber qual vai ser minha reação, porque nem eu sei a reação que eu vou ter. E um amigo meu, comentando com ele, o Cidinho, né? A gente anda de monociclo, não sei se vocês conhecem, e ele falou assim, o que você acha? Qual vai ser a reação do teu sobrinho? Olha, sinceramente, eu não sei nem a minha. Então, gente, eu espero vocês agora assistindo domingo, o Domingo Show, né, com o Geraldo Luiz, a quem eu tenho muito a agradecer, porque eu gosto muito de coração do Geraldo Luiz. Quero mandar também nesse vídeo um abraço para a Sônia Abrão. Eu sei que tem algumas pessoas também que não gostam dela, como é normal, que eu falei para vocês, né? Como tem pessoas que depois que eu for pro palco, vai me odiar, talvez, por alguma coisa pequena que eu falar, mas eu não vou lá para denegrir a imagem do meu sobrinho, nem de ninguém, nem da minha irmã. Mas eu tenho certeza que eu vou conquistar adeptos e vou conquistar também rivais que com certeza não vão gostar de mim. Mas isso é normal. Então um beijo muito grande para a Sônia Abrão, um beijo muito grande para o Vladimir Alves, para o Felipe Campos, para o Thiago Rocha, que são pessoas que trabalham com a Sônia e que eu gosto muito. E eu vou fazer tudo, viu? Eu vou tentar mandar um recado para a Sônia, porque eu vou querer estar no programa dela, para também debater um pouco dos assuntos lá, a respeito do dia a dia que ela debate no programa dela. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até agora. Eu agradeço muito a todos vocês, né, as pessoas que ajudaram ao Tiro Lipa também no decorrer da sua carreira, porque apesar de ter ficado um pouco tempo afastado dele, eu nunca ia querer o mal dele. Então, tchau, muito obrigado a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser, com o próximo vídeo.